Mas volta um pouquinho pra gente. Lá em Araxá, você ficou até que idade? Eu fiquei até uns 19, 20, acho. E aí fui direto pro Canadá. Ser cleaner. Sabe? Faxineira. Mas peraí. Você tava até 19 anos, é isso, em Araxá? Isso, 19 anos. E aí, mas 19 já era a época de você estar na faculdade. Você já tava? Tava. Eu não sei exatamente se era 19 anos, porque eu sou muito ruim com data e idade. Mas foi em 2009. Eu nasci em 87. Façam as contas. Acho que é 22. Não sei. Não sou de exatas. Por ali. É. E aí eu fiquei em Araxá direto. Tipo, acho que eu tinha vindo a São Paulo, inclusive, uma vez só. No máximo 2. E aí eu fui pro Canadá. Mas pera, você tava fazendo faculdade do quê? Tava fazendo faculdade de psicologia. Tá. Fiz faculdade de psicologia até o quinto período. E aí eu tive um episódio de síndrome do pânico muito pesado, seguido de depressão, né? Na verdade, a depressão desenrolou em síndrome do pânico. Eu afastei da faculdade um tempo. Quando eu consegui alta do tratamento psiquiátrico, eu resolvi ir para o Canadá trabalhar lá. E aí, quando eu voltei a fazer a faculdade, mas no final das contas eu não terminei. É uma história triste. Pro Canadá... Pro Canadá você foi trabalhar, você não foi estudar? Não, foi trabalhar total, limpar prédio, casa, o que aparecesse. Você foi sozinha? Fui sozinha, mas na época era o finado Orkut, existia, e eu estava naquela comunidade brasileiros em Toronto, que foi a cidade que eu fui. Então eu já tinha feito umas amizades online, sabe como é que é? Uhum. Você ficou quanto tempo lá? 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses. Só trabalhando? Só trabalhando. Aí o que aconteceu? Eu pedi o meu tio para fazer um empréstimo para eu pagar a passagem e o primeiro mês lá existindo. E aí, dentro desse primeiro mês, eu precisava arrumar um emprego para pagar essa dívida que eu tinha deixado aqui. E continuar vivendo? E continuar vivendo. Mas eu tinha passagem de volta dentro de um mês também. Então, se desse tudo errado, eu virava as costas e vinha embora. Mas acabou dando certo. Eu, inclusive, de início, trabalhei em 3 empregos diferentes. Era um durante o dia até umas 4 horas. E você era o pai do Cris? Isso, sou eu. Então parece. E aí... E, Tati, dava pra ganhar bem fazendo o que você fazia lá? Dava, ó. Eu saí daqui, eu fazia faculdade e eu trabalhava como auxiliar administrativa numa rede de farmácias. E aí, quando eu ganhava R$500, era o salário mínimo naquela época, 400, era pouco. Quando eu fui para lá, eu passei a ganhar $8 canadenses a hora. Então, nesses 3 empregos, pensa, eu entrava às 7, trabalhava até às 4 no primeiro. Aí ia para um outro de escritório, que eu entrava às 6 e saía às 9. E finais de semana eu trabalhava em praça de alimentação de shopping. Mas durou muito pouco isso, porque, gente, ninguém consegue, né? Muito trampo. Uhum. Então, eu devo ter ficado mais ou menos 1 mês nesses 3. Aí eu abri mão da praça de alimentação e troquei o da noite para um tempo menor, de 1h30, 2 horas. E aí foi. E aí você me pergunta, juntou R$1 dessa grana que você ganhou? Porque eu ganhei uma brela de uma grana, se você pensar para quem ganhava 500 conto. Não, a resposta é não. Tudo ficou lá. Você ganhou lá e deixou lá também. Gastei lá. Aí gastou tudo. Comprei computador, notebook, que eu não tinha aqui, né? Trouxe computador, trouxe bom, máquina. você investiu também, né? Investi, em tecnologia. Como é que é o Canadá? Como é que é viver no Canadá? Melhor cenário possível. Sabe que às vezes eu sinto saudade, assim, e falo, nossa, puta, tudo que eu queria agora era só estar trampando no Canadá lá do jeito que eu trampava antes. Porque você tem um trabalho, você sabe quanto você vai ganhar no final da semana, porque lá a gente eu recebia semanal, pelo menos. E você chega em casa e acabou. Você não tem preocupação, você não tem nada. Uhum. Era o tipo de trabalho também, obviamente, né? Claro. Mas a qualidade de vida era muito boa. Muita gente fala assim, mas lá faz menos 40 graus Celsius no inverno e tal. Realmente faz. Eu peguei pouco menos ou pouco mais que menos 30. Mas tem uma infraestrutura excelente. Eu tenho uma grande amiga minha que mora lá. Ela foi pra lá e, enfim, encontrou o amor da vida dela, casou, tá com um filho, tá feliz da vida. E ela fala assim, Cris, é porque a gente fala assim, menos 40, a pessoa fala assim, meu Deus! Ela falou, mas depois que passa de menos 10, é tudo menos 10. É menos 10 pra caramba. É só... Ela falou assim, porque chega um momento que, assim, tem calefação, tem não sei o que, a pessoa tem estrutura pra ficar. Então, ela falou, não tem muito essa coisa de menos 10 pra menos 40, você... Tá, é tudo bem, mas você tem a estrutura pra
pra Tem, suportar total. aquele menos 40, né? O Toronto, especificamente, tem caminhos subterrâneos que cobrem quase todo o centro da cidade. Então, você vai pegar metrô e precisa resolver alguma coisa, e aí tem loja, supermercado, farmácia, tudo dentro desse caminho subterrâneo. Então, quando está muito, muito frio, você não precisa necessariamente sair na rua. Eu morava muito próximo de um ponto de ônibus, então eu saía de casa, sentia frio por, 2 minutos, entrava no ônibus que tinha calefação, o ônibus entrava dentro do metrô, que também estava quente, e aí acabou. Sentia muito pouco frio. Em termos, assim, de estrutura de vida, o que você sente mais diferença do Brasil para lá? Putz, não sei te falar, porque as condições que eu vivia aqui são diferentes da que eu vivi lá. Porque eu saí da casa dos meus pais para ir morar lá e dividir casa. Com o que era amigo, virou namorado. E depois virou casamento, e depois virou chifre, e depois virou... que já vai acelerando a conversa. E aí... O quê? Quê? E aí, quando eu cheguei lá, eu dividi a casa. Primeiro com os amigos, depois só com ele. E num porão, né? Então, isso eu acho que é o equivalente ao barraco dos fundos aqui no Brasil, que muita gente mora nos fundos da casa de alguém. Lá a gente morava num porão muito bem estabelecido, assim, com sala, quarto. A sala era uma cozinha, né? Aquele negócio americanizado que é tudo junto ao mesmo tempo. Lavanderia, banheiro, era bem tranquilo. Mas eu acho que a segurança nas ruas é a maior diferença que eu senti, assim. Era muito tranquilo de andar a qualquer hora, em qualquer lugar. Sendo imigrante, especialmente. Tipo, o pessoal tava super de boa. Isso, você nem tinha pensado em fazer o blog, não Nada. trabalhava com internet. Não trabalhava com internet, A sua ideia era voltar para a faculdade ou era nem isso? minha ideia era voltar. Só pra te falar, uma vez eu fiz um evento e tinha uma mulher alemã que estava morando no Brasil já há vários anos, não vou saber quantos, mas tipo uns 6 anos, assim, era um período grande. E eu perguntei pra ela o que era mais diferente quando ela voltava. Eu falei, agora você tá habituada com o nosso dia a dia. Eu falei, o que acontece quando você volta? Ela falou, olha, o mais engraçado é meus amigos tirando sarro de mim, porque eu paro nos semáforos e fico preocupada em olhar Se tem alguém atravessando. se tem alguém... Não, se tem alguém vindo pra assaltar, entendi. Então ela falou, eu paro no semáforo e fico olhando, eles ficam assim, o que você tá olhando? Eles ficam rindo. Porque eles acham engraçado a minha preocupação de achar que vai vir alguém. E não vai vir. Quando eu tô lá, a gente sabe que não vai vir. Enfim, é um outro estilo de vida totalmente diferente, né? Assim, a cidade que eu morava era bem tranquila. Ainda é tranquila hoje em dia. Araxá, da onde eu saí. Uberlândia é um pouco mais complicado, mas ainda assim é bem tranquilo. Mas ainda assim, você sente a diferença, né? Porque as notícias são diferentes, por exemplo, que você tem contato no jornal e tal. Mas o mais louco é que eu fui sem saber falar um A, né? Eu acho que é a história de muitos brasileiros. Sério? Na real. 000? Eu sabia falar meu nome, né? My name is Tatiane. Com sotaque brasileiro, português. Tatiane. Eu queria que as pessoas... Não tem, né? Hoje em dia eu já saio, a pessoa pergunta meu nome e eu falo, sei lá, Tati só, que facilita. E aí a pessoa fala Tati do jeito dele. Tati. Espirrando.